tarde ou bom dia para quem for assistir outro dia. Hoje eu não podia perder de postar um vídeo porque é um dia, digamos assim, cabalístico. 25/5/25, certo? É domingo, né? E estamos aqui para falar alguma coisa. Vou falar um assunto só. Percebe que eu estou falando que eu vou falar um assunto só, mas vão cair dois assuntos em um só, porque eles estão interligados. Vou falar do super salário dos juízes hoje e dos processos que eles abrem com os jornalistas que divulgam o salário que eles ganham, certo? Os jornalistas estão divulgando em todos, vários portais, o Estadão, todos os portais, Globo, Sai Direto, UOL, enfim, todos eles divulgam os mega super salários dos juízes que temos por aí fora, viu, gente? Juízes, embargadores, promotores e procuradores. O que tem de juízes ganhando, gente, acima de 100 mil é quase uma rotina. Acima de 500 mil, está dizendo a matéria de hoje, eu vou pôr a matéria no ar, acima de 500 mil, 15% deles conseguem ganhar acima de 500 mil. Num país que se diz que o salário máximo que se pode pagar ao juiz é 40 e poucos mil reais, 45 mil e pouco, certo? Então, a matéria que eu vou colocar no ar vai falar desses privilégios, certo? Presta bem atenção aí na matéria. Estamos aqui mostrando a matéria do Estadão de hoje. Esse aqui é uma opinião do Estadão, né? Também conhecido como é que fala, editorial, né? De hoje, 25/5. Aqui a matéria está falando uma casta acima da lei, ó. Percebe aí, né? Uma casta acima da lei. Condenação de uma jornalista do Zero Hora, que é um jornal do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a pagar 600 mil por divulgar a notícia verdadeira, né? Mas aqui tá, vou continuar lendo, por divulgar a remuneração de uma desembargadora é mais que um erro judicial, é uma violência contra a democracia. É o que está dizendo aqui como é que chama o editorial do Estadão, certo? A desembargadora Iris Medeiros, quando presidente do Tribunal de Justiça, teve um vencimento de 662 mil reais em um único mês, certo? Falando aí. E aí, ela divulgou quase 15, a jornalista colocou no jornal, né, gente? No jornal Zero Hora. E por ela divulgar uma notícia, ela foi condenada a 600 mil reais de multa, certo? Pois é, depois de vista a matéria, gente, o que nós podemos pensar? Por que os juízes fazem isso? Por que os embargadores punem os jornalistas que divulgam? Primeiro, porque não respeitam a lei, tá? Eles não respeitam a lei. Eles foram feitos para fazer com que os outros respeitem a lei, mas eles mesmos não respeitam. Eu me lembro, até 25, 30 anos, por exemplo, conheci pessoas que trabalhavam com juízes, amigos meus na época, e que trabalhavam com juízes. A esposa foi contratada para ganhar naquela época 10, 15, lá nem lembro, 15 salários mínimos, para poder trabalhar lá no fórum, certo? Sem concurso, sem nada, trabalhou a vida toda. E lá na frente, acho que 5, 6 anos depois, efetuaram ela. Efetuaram não, efetivaram. Fizeram lá um concurso e ela passou, né? Sabia já tudo, não sei, ou sei lá se o concurso, né? Os concursos, né, até hoje são duvidosos, né? Sempre foram, né? E ela passou, tá? Então, e se efetivou. Então, esse descumprimento de lei é muito antigo, né? Principalmente o judiciário, né? Porque ninguém
eles não têm poder fiscalizador contra eles. Então, depois disso, anos depois dessa história que eu estou contando, criaram um tal de Conselho Nacional de Justiça, que são eles fiscalizando eles. Ou seja, as raposas mor fiscalizando as raposinhas no galinheiro. Não tem como, né, gente? Isso não é força de expressão, nem é piada, né? E que eu digo, eles alegam que está ilegal, que eles estão legais no salário que recebem. Não tem nada proibindo eles. Lógico que não tem, porque a lei são eles que... Não é que eles fazem leis, eles não fazem, eles fazem portarias dentro deles, porque a maioria do que regulamenta os próprios salários e tudo mais do juiz não é feito no Congresso, é feito por eles mesmos, certo? Então, por isso que eles estão dentro das normas. É tudo à luz do sol. Tanto que o próprio salário, que quando se divulga, está à luz do sol, é obrigatório. Só que daí você vai lá e divulga e pega um processo. Então, vou traçar um paralelo que vai dizer muito. Hoje, há anos, da nossa geração todos aqui, mesmo 60 que nem eu viveram essa geração, né? E os mais antigos também, nossos pais, dizia o seguinte: como que podia, e agora até se deixa de falar um pouco, né? Mas há 30, 50 anos se ouvia muito, como que podia ter tanto escravo no Brasil? Como o Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a acabar com a escravidão, né? Eu não sei se acabou totalmente, né? Aliás, escravidão nunca acabou no mundo. Insisto isso. Isso é histórico, né? É fato. Não estou inventando, não estou criando fato político. A escravidão sempre existiu no mundo. Continua. Entendeu? Pode não existir num país, no outro, mas quase todos existem algum tipo de escravidão. Não em alguns lugares ainda com a mesma violência do passado. Em outros não tanto, né? Mas aí fala, como é que podia ter aquela escravidão, né, de branco sobre preto no Brasil? Será que, como é que deixava isso acontecer? Ora, a resposta é única. Era lei, era permitido, não era nada contra a lei. As pessoas esquecem hoje que no passado era lei, era permitido. Eles eram ativos, um semovente, um animal. Desculpa a expressão, mas era assim que era. Gastava dinheiro. Tanto que para acabar a escravidão, a briga e a discussão é como eles iam ser indenizados, os fazendeiros, como os fazendeiros iam ser indenizados os investimentos naquele ativo, certo? Ninguém se preocupou em como ia indenizar como ia se indenizar o escravo, né? A pessoa que era cativo. Ele foi liberado, todos foram liberados para a rua. Tipo assim, se vira. Onde você vai comer hoje, onde você vai dormir hoje, amanhã e daqui a um ano, é problema seu. Você não vai ter terra, não foi dado a eles, não foi designado pela lei nenhum palmo de terra. Foi designado na época e nem até hoje. Tá? Aí podia ser designado hoje, nada proíbe de se aprovar uma lei designar terras para as quilombolas, por exemplo, para onde foram os escravos da época. E hoje seus herdeiros estão lá, não tem terra. O que se vê hoje em dia são grandões, fazendeirões, grileiros, roubadores de terra, e vão lá e roubam dos quilombolas, certo? Ou então a cidade expande para cima dos quilombolas e toma, e eles ficam sem nada. Como fazem com os índios, né? Então, a indenização na época, porque era legal. Olha, então, era legal, mas não era, no mínimo se dizia, mas pode-se dizer hoje, isso era moral? Vindo para o salário do juiz, eu falo isso há muito tempo, né? Vindo para o salário do juiz, eu não estou dizendo quem é, né? Então, para mim, eu estou livre da punição, certo? Porque eles são perseguidores, né? São violentos, são odiosos. Na sua grande maioria tem muita gente boa, mas a maioria é odioso, certo? Perseguidores. E então, não estou falando quem é, mas é a mesma coisa hoje em dia, gente. Não há um juiz, uma juíza no Brasil, um desembargador ou procurador do Ministério Público
que ganhe só o dobro do salário designado pela Constituição do Brasil. Eles inventam tudo quanto é coisa para receber mega bilionários salários. Tá? Milionários, porque seria a palavra milhão. Tá? Tem deles que recebem. Ah, mas está acumulado. Ele nunca deixou de receber pelo menos o dobro todo mês. Então, falar que está acumulado é totalmente imoral. Tá? Um dia domingo falar sobre isso, mas o brasileiro poderia deixar de pensar como pensava na época da escravidão, que era problema dos escravos, né? As dores, e também hoje achar que é um problema, porque é ele que paga o mega salário de juiz. Infelizmente o brasileiro não se interessa por isso. Mesmo os jornais colocando aí coisa, o brasileiro acha que está tudo bem. Mesmo que amanhã ele vai no postinho e não tem um remédio. Mesmo que ele vai pegar o remédio para diabetes, que nem eu fui a semana, e não tinha o remédio, certo? Não tinha nem como entrar no postinho e 2/3 das pessoas saíam sem remédio. Peguei e nem esperei, porque faz muitos meses que eu tenho direito a pegar 2 remédios e quando muito consigo pegar um. Aliás, eu nem lembro quando eu peguei os dois, porque ou pega um ou pega outro, ou pega um ou pega outro. Então, e isso porque esses mega salários desse tipo de gente desfalca o erário público. E não vem falar que a verba é porque é a verba do Poder Judiciário. Não é. É porque cada vez, devido a esse subsalário, cada vez eles pegam mais e mais salário. Entendeu? E eles não se... Trabalhar mesmo está no mesmo jornal, Estadão. Punição por preguiça, por irresponsabilidade, por não cumprir carga horária. Está no mesmo jornal. Trabalhar mesmo, muitos, eu diria que a maioria não cumpre horário, porque não tem fiscal, gente. Se ele quiser passar o dia inteiro passeando e dizer que trabalhou à noite, pode fazer isso. Entendeu? Não tem. Não há ninguém que regule os horários. Então, o que nós vamos fazer nos pés? Precisaria o povo aprender a quebrar tudo e protestar. Certo? Quebrar e protestar. O povo tem que ter consciência dos seus direitos. E consciência que é ele que paga todo o salário de quem trabalha para o poder público. Falei. Pronto. Fiquei por aqui, dia 25/5/25.